7 ao 10. O sol decorou já, hein? Livro de Josué, capítulo 3, do 7 até o versículo 10. Nós vamos estudar as 7 nações, 7 povos cananeus, 7 erros. Porém, para chegar até os 7 povos, nós estudamos a semana passada a criação do homem, dos anjos, o primeiro homicídio, a descendência de Sete, a geração de Noé, e aí os 3 filhos de Noé, eles povoaram toda a terra, pararam em Babel, porém Deus confundiu as línguas ali, e o povo se espalhou pela face da terra. E do primeiro filho de Noé, de Sem, vem o povo judeu, o povo hebreu, e um dos descendentes é Éber, por isso o termo hebreu, vem de Éber, um dos filhos de Sem, que é da onde desce para Terá, pai de Abraão, da onde gera Abraão, Naor e Arã. E aí começa a surgir ali o povo hebreu. Abraão recebe promessa, recebe bênçãos. Josué capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Todos encontraram? E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vieres até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e os ferezeus, e os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. 7 povos, 7 nações que provavelmente semana que vem ou na outra semana nós entremos nessa e aí vamos estudar uma a uma, cada semana uma nação, um povo desse, o que significa para nós, o que esse povo nos ensina e o que devemos expurgar das nossas vidas, assim como Deus ordenou para Josué expulsar essas 7 nações da terra, para que o povo de Israel habitasse ali numa terra limpa. Assim também nós temos aprendizado aí com cada uma dessa nação. Oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante desse texto sagrado, estamos diante da palavra, do ensino que o Senhor tem colocado no nosso coração, esses 7 povos, essas 7 nações. E para chegarmos até esses 7 povos, Senhor, estamos percorrendo a trajetória, Pai, do Gênesis, do início, do começo, da origem, da criação, até chegarmos a esse povo cananeu. Espírito Santo, Deus, mais uma vez nos dá graça. Eu me submeto ao Teu poder e à Tua vontade nesta noite. Tudo aquilo que nós oramos, estudamos, lemos, eu creio que o Senhor nos usará, Senhor, mas de nada adiantará se nós não aplicarmos todo o ensino absorvido nesta noite em nossas vidas. Nos dá força, nos dá graça para podermos, Senhor, decidirmos, ter o compromisso de praticarmos a Tua palavra, de não sermos somente ouvintes, como nos falou o nosso irmão Tiago, mas que nós sejamos praticantes, que nós possamos, Senhor, permanecer com base na Tua palavra, que nós possamos continuar ouvindo a Tua palavra, conforme Paulo nos disse, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza no caminho ao qual o Senhor tem um propósito de ensino para nós nesta noite. Que todos os ouvidos estejam estampados, que todos os corações estejam dispostos e disponíveis a ouvir, Senhor, não a minha voz, mas a Tua voz nesta noite. Fala conosco, fala que a Tua igreja ouve, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Falamos da criação até Abraão, e nós vamos prosseguir hoje falando de Abraão na terra
de Canaã. Abraão, ele sai de Arã. Deus dá ordem para ele montar em Ur dos Caldeus. Nós falamos na semana passada, só para recapitular. Deus Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra e da tua parentela. Em Atos Apóstolos, capítulo 7, esse texto vai dizer que ele estava em Ur dos Caldeus, quando Deus assim ordena para ele sair. Ele sai de Ur dos Caldeus, mas para em Arã. Bendito seja o nome dos... Arã não é a parada, irmão, do cristão. Arã não é a parada, é aquele que tem uma promessa. E aí, Abraão, ele ouve o chamado do Senhor, em obediência. E aí ele sai de Arã com sua esposa Sarai e também com seu sobrinho Ló. O texto vai dizer, Gênesis 12, versículo 4, que Abraão estava com 75 anos de idade. O autor vai dizer, no versículo 32 do capítulo 11 de Gênesis, que terá seu pai havia morrido. Há alguns debates, algumas interrogações quanto a essas datas e essas idades, mas a Bíblia nos relata, a Bíblia não se contradiz. Terá morreu em Arã com 205 anos, e Abraão sai de Arã com 75 anos de idade. Bendito seja o nome do Senhor. Só que quando Deus chama Abraão, Deus não falou para Abraão qual seria o destino final, presbítero Joás. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, no versículo 1. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 1: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de meu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus deu endereço? Não. Deus falou para a cidade? Não. Deus falou para ele sair e caminhar, peregrinar. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão não sabia o roteiro da viagem e nem para as estradas por onde passaria, mas conservava consigo a bússola da fé. Abraão atravessa estradas, viagem longa, hora quente, hora fria, mais de 1000 quilômetros, o percurso dele, na sola, montado em animais, parava, continuava o percurso até a fronteira de Canaã. E esse é o aprendizado, irmão, chamado para nós. Deus nos chamou, irmão, para uma terra longínqua. Deus nos chamou para uma terra que emana leite e mel. Só que nós não sabemos quando será a parada e nem como é esta terra. Alguém daqui já foi no céu? Não. O apóstolo Paulo foi no terceiro céu, mas não pôde dizer o que ele viu lá. João subiu, e como estava no tempo da perseguição, teve que escrever por figuras, para que os romanos não destruíssem aquele conteúdo, aquela visão que ele teve no céu, e também não pôde relatar em detalhes o que há no céu. A caminhada é longa, meus irmãos. Muitos percalços, muitas lutas no caminho, muitos motivos para desistir. Mas Abraão, Jesus, Deus, não desistiu no caminho. Aguenta mais um pouquinho, porque a nossa Canaã é logo ali. É o que diz por Miqueias, Miqueias 2:10, Miqueias capítulo 2, versículo 10. Eu vou lendo para nós aproveitarmos aí, não é perder tempo ler versículo e nem falar a palavra de Deus, mas para nós melhor aproveitarmos o tempo, eu já vou lendo as referências. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Devemos, como Abraão, prosseguir, irmão Ed, caminhando rumo a Canaã. Temos uma terra para chegar. Não é uma terra física, não é uma conquista material, é uma terra espiritual. E assim como Canaã é o céu preparado para os que vencerem. Abraão, ele cruza as fronteiras de Canaã.
a terra dos sonhos. Quão emocionante deve ter sido aquele momento para Abraão, quando seus olhos carnais contemplaram o que os espirituais já tinham visto. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão chegou em Canaã e viu aquela terra linda, maravilhosa, deleitosa, aquela terra que manava leite e mel, os seus olhos da fé já haviam enxergado, porque quando Deus nos chama, Ele já nos mostra de forma espiritual para onde nós temos ido. Aleluias. Já tinha visto. Para aqueles andarilhos heróicos da fé, os revés da viagem compensava-se com as riquíssimas promessas e a real presença de Jeová Jiré. Abraão também passou luta no caminho. Abraão, quem sabe, pensou em desistir. Abraão passou por deserto escaldante, pelo frio do deserto à noite. Mas ele prosseguiu caminhando, porque aquele que provê, irmão, todas as coisas estava com Abraão. A comitiva de Abraão penetrou em Canaã, vendo do lado norte o nevado Monte Hermon, com seu pico resplandecente. Atravessou a região de Bazã, prosseguindo sua jornada, passou ao ocidente do famoso Gilboa e atravessou o vale de Dotã, chegando assim à cidade de Siquém. Aleluia. Canaã é a terra mais linda do globo terrestre. Ezequiel 20, versículo 6 e versículo 15. Alguém está com a Bíblia aí com a versão NVI? Alguém está com a NVI? Versão NVI? Vamos ler então na Almeida Revista. Ezequiel 20 e versículo 6. Depois do versículo 15. Ezequiel 20, versículo 6. Olha o que está escrito aí. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual manda leite e mel, e é a glória de todas as terras. E na versão NVI diz que é a mais linda de todas as terras. O versículo 15 repete: e contudo eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que eles tinham dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Irmão, o que Deus preparou para nós não é coisa linda, é coisa que o seu olho ainda não contemplou. Talvez você foi a algum lugar, viu uma paisagem. Talvez você vê na televisão, às vezes, aquelas paisagens lindas de praias, de matas, de picos da montanha, cidades maravilhosas que nós conseguimos enxergar na internet, na televisão, mas os nossos olhos não conseguem, irmão, mensurar a beleza da Canaã celestial. É coisa linda. É coisa tão linda que Paulo, quando chegou lá em cima, que desceu e falou: eu não consigo nem descrever. É coisa inefável, é coisa inexplicável. A terra que nosso Deus preparou para nós. Aleluia, Jesus. Jeremias 3,19 vai dizer que é a mais bela herança entre as nações. Jeremias 3,19 é a herança. Aleluia. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. É a mais bela herança entre as nações. Aí Abraão chega em Siquém, vem de Arã, passa por todas essas cidades aqui que eu mencionei, atravessou vales, deserto, Dotã, Gilboa, e aí ele chega em Siquém. Gênesis 12, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Segura. Siquém, que lugar é esse? Siquém aparece, irmão, 42 vezes na Bíblia. Foi uma longa viagem. Veja que a nossa caminhada neste mundo também é longa. Abraão percorreu, irmão, cerca de 1.300 a 1.400 quilômetros. Você está aqui na Bahia, está aqui passa de Goiás ali, né? 1.400 quilômetros, uma jornada. A Noé já sentiu saudade ali da Bahia.
Sabe o que significa Siquém? Ele parou em Siquém. Meu Deus. Quando ele parou o significado deste nome, irmão. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia cuidadosamente. Algumas coisas a gente tem que ir a fundo para poder entender. Siquém, irmão, significa ombro. Ou um ombro que dá força. Oh, glória! Abraão viajou até o lugar onde poderia obter força da parte do Senhor. Que coisa maravilhosa para o crente viver no ombro de onde Deus, por baixo de ti, estende os braços eternos. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você veio numa caminhada difícil, passou por jornadas atribuladas no ano passado, mas Deus trouxe aqui para te dizer que Ele tem um ombro preparado para você. Muitas vezes passamos luta, que nós não temos o ombro de um amigo, muitas vezes o ombro da esposa, do marido, do filho, não vai trazer o conforto e o consolo que nós precisamos, mas em Siquém, Deus preparou o ombro do eterno, os braços de Deus debaixo de você, te segurando e te dando conforto. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que escreve Moisés aí, ó, Deuteronômio 33, 27. Aleluia. Deuteronômio 33 e versículo 27. Bendito seja o nome daquele que vive. Deus tem uma Siquém preparada para mim e para você. 33, 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e Ele lance o inimigo diante de ti e diga: destrói-o. Deus tem os braços dele para te aconchegar, para te acalentar, para te sustentar. Aleluia. Tem momentos que você não vê escape, tem momentos que você só vê de um lado montanha, do outro montanha, na frente está o mar, atrás está Faraó, mas tem os braços do eterno para te sustentar, tem os braços do Todo-Poderoso que te segura, te carrega no colo e diz: filho, eu estou contigo. Siquém, esta cidade ela pode tornar-se para o peregrino da fé em um posto de renovação das forças gastas no trajeto de Harã para Siquém. A aparição do Senhor a Abraão tornou-se em vitaminas para a sua alma e necessário no trajeto da vida cristã. Recebemos em nossas vidas constantes manifestações da glória divina para não fracassarmos em nossos labores. E aí, sabe onde ele ficou alojado? Irmão Ed, no carvalho de Moré. Nós vemos aí, versículo 6 de Gênesis 12. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, e ele parou, irmão, debaixo do carvalho de Moré. Meu Deus, Deus tem provisão. Não é à toa, o cooperador irmão Saulo aqui, quando Abraão teve uma das maiores provas da sua vida, que foi sacrificar o seu filho, que apareceu ali aquele cordeiro, ele disse: Jeová Jireh, o Senhor proverá, meu filho, para si um cordeiro. Deus proverá, irmão, para o momento de luta, para o irmão Edivaldo. Deus proverá o carvalho para o irmão se abrigar. Deus te dará os braços, irmã Jéssica, para te carregar. Deus proverá, irmã Neide, aquilo que é necessário para a irmã continuar na presença do Senhor. Porque a caminhada é longa, irmão. O cansaço bate, presbítero Zé Pereira. Vim conversando com a minha esposa no caminho. O cansaço bate, o cansaço mental, o cansaço espiritual, o cansaço da alma, o cansaço físico, não ninguém de ferro. A jornada é longa. Nós não sabemos quando vai ser a nossa parada, se por meio da morte, se por meio do arrebatamento. E continuamos caminhando. E quando Deus vê que nós estamos cansando, Ele prepara o carvalho de Moré, para que você se abrigue, para que tenha sombra fresca, para que você tenha protegido. Aleluia, glória a Deus. Carvalho de Moré, sabe o que significa Moré? Um mestre que dá conhecimento. Bem próximo de Siquém estava o referido carvalho de Moré. Era pequeno, 10 metros de altura, um carvalho. O seu diâmetro, ou seja, o tamanho da sua circunferência, aproximadamente 15 metros, que é a sua copa. Esta árvore, irmão, oferecia uma sombra excelente
aos rebanhos na hora do calor, e é a sombra mais fresca que há. Junto a esse carvalho, visitado por Abraão, Jacó enterrou os amuletos dos ídolos que sua família havia trazido de Harã. Está em Gênesis 35, verso 4. Gênesis 35, verso 4. Está aí, ó. Jacó também chegou nesse carvalho de Moré aí, ó, e pediu todos os ídolos ali de quem tinha trazido da peregrinação da casa de Labão. Gênesis 35, versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Na trajetória da nossa vida espiritual, presbítero Juarez, quando chegamos a Moré, que é o lugar do conhecimento de Deus, sepultamos todos os amuletos, irmão, todas as idolatrias e as vaidades pessoais. Em Moré, o Senhor reaparece a Abraão. Assim podemos testificar que depois que nós chegamos à casa de Deus, temos a sensação de que Deus nos aparece outra vez, dizendo: este é o lugar, descansemos à sombra do Onipotente, que é o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha a sombra do Moré aí, ó. A sombra do carvalho de Moré, a sombra do Onipotente descansará. Descansa na sombra, irmã Larissa. Descansa na sombra, irmã Marcela. Descansa na sombra, irmã Nilce. Muitas vezes ficamos preocupados. Vai mudar o governo agora municipal, vai mudar a Câmara dos Vereadores agora em 2024. Mudou o presidente, tem eleição nos Estados Unidos, vai ter eleição na França, eleição em outros países. Ficamos preocupados. Descansa na sombra do Onipotente. Está tendo terremoto não sei aonde, descansa na sombra do Onipotente. O mar está se revoltando em outro lugar, descansa na sombra do Onipotente, porque é debaixo dessa sombra do carvalho de Moré que nós teremos descanso para chegarmos na Canaã celestial. Aleluia! Deus tem sempre descanso para os seus. Aleluia! Guarde isso, guarde isso. Aprenda a parar para descansar, para não ter que desistir. E fica o alerta para nós, irmão. Não faça nada cansado. Não procure ler a Bíblia quando você estiver cansado, irmão. Você não vai entender nada, vai dar sono, você vai abrir a boca, vai dormir. Leia a Bíblia quando estiver descansado. Vá orar quando estiver descansado. Aleluia. Tem muita gente cansada, irmão, na obra de Deus. De vez em quando tem que parar para descansar. Isso é bíblico. Jesus nos dá esse ensino. Aí a pessoa é até uma pessoa boa, irmão, isso. Mas aí está cansado. Aí o cansaço gera nervosismo, impaciência. Aquela pessoa, lembra, irmão, de Moisés? A Bíblia me faz a referência, Números fala que Moisés era o homem mais manso da terra, meus jovens. O homem era manso, irmão, igual o Senhor, tranquilo para falar. Tem tudo ali no cronograma, tudo certinho. Moisés era assim, era manso, irmão. Isso é bom. Só que quando ele desce do Sinai, irmão, que vê aquele povo tudo com os pendentes de ouro ali, que Arão, o seu irmão Arão, sumo sacerdote Arão, pegou todos os pingentes de ouro, ele fez um bezerro de ouro. Moisés ficou bonzinho, irmão, ficou manso. Ele quebrou as tábuas, irmão, que tinha sido escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes quando a gente está cansado, a gente perde a linha. Quando a gente está cansado, muitas vezes a gente vai maltratar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso próximo. E muitas vezes é a nossa esposa, é o nosso marido, é o nosso filho, Deus está falando. Muitas vezes nós estamos cansados, vai maltratar o cliente. Muitas vezes cansados, vai maltratar a mãe, vai maltratar o pai, vai maltratar o cachorro, vai querer bater no poste. Aprenda a parar para descansar. Dessa maneira, Deus, aleluia. Deus, aleluia. Em João capítulo 4, versículo 6, uma passagem conhecidíssima da igreja, Jesus parou para descansar, irmãos. Bom, Jesus, o ministério dele de 3 anos, como homem ele cansou, como homem ele teve sede, como homem ele teve fome, como homem ele dormiu, como homem ele morreu. Mas como Deus saciou a alma
do sedento, alimentou os famintos, como Deus ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqui em João 4 e 6, está descendo de Jerusalém, está atravessando para Galileia. Ele tem que passar por Samaria para encontrar o caminho. Na verdade, tinha o propósito dele passar ali para conversar com aquela mulher. E ele para na beira do poço, meio-dia. João 4, versículo 6. Alguém encontrou? Leia aí, por favor. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Parou para descansar, hora sexta até meio-dia. A primeira hora do judeu é 6 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. O que Jesus fez? Parou para descansar. Marcos 6,31. Ele e os discípulos. 3 anos e meio, caminhando, vai para cá, para José. Vai aqui, vai dali. De segunda a segunda, ele não parava. No sábado, domingo. Jesus não parou. Nem em casa ele tinha, era caminhar. Marcos 6,31. Está escrito quem? Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Meu Deus, aí. Pegou o barquinho, atravessou para o outro lado para descansar. Quando chegou do outro lado, tinha uma multidão, chegou primeiro. Ele teve que pregar a tarde todinha, agora à noite, e teve que multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Mas os discípulos estavam cansados, porque não parava nem para comer. Aprenda a parar, aleluia, glória a Deus. E aí, irmão, quando Abraão para em Siquém, olha o que ele faz, ó. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. 3 coisas, irmão, que Abraão não conseguia dispensar da sua vida: o altar, a tenda e o poço. Bendito seja o nome do Senhor. A obediência, irmão, e a fé levam a bênção. Daí podemos concluir, porque sua vida foi poderosamente usada pelo Senhor e porque se tornou amigo de Deus. O homem onde parava, ele fazia o altar. Não importa onde você esteja, você pode fazer um altar. Você pode ter altar na beira do tanque. Você pode ter altar lavando o carro. Você pode levantar um alabaço e Deus está falando. Você pode fazer um altar em cima da moto, irmão. Você pode fazer um altar no escritório, presbítero Juarez. Você pode fazer um altar e invocar o nome do Senhor aonde você estiver. No hospital, no velório, aonde Deus te mandar. Você pode levantar um altar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aonde nós estivermos, podemos fazer como o amigo de Deus Abraão. Tiago 2,23, irmão, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E um certo escritor, Wordsworth, disse: os patriarcas nunca construíram uma casa. Guarde isso. Um escritor disse: os patriarcas nunca construíram uma casa. É verdade. Eles habitavam em quê? Em tenda, cabana, barraca. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele sempre construía um altar. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez aqui você não seja rico, talvez aqui você não seja próspero como o mundo e algumas igrejas pregam, mas você vai sempre levantar um altar. É nesse altar que Deus desce, é nesse altar que você tem experiências que o dinheiro não compra, é nesse altar, bendito seja o nome do Senhor, que você se torna amigo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. No local onde o grande Deus reapareceu, Abraão edificou um altar. E este altar foi um antitestemunho, ou seja, foi ao contrário, a construção da torre de Babel. Por quê? Em Babel, os homens edificaram a torre, tentando fazer um nome para si mesmo. E em Siquém, Abraão nada construiu para elevar seu próprio nome, mas erigiu um altar para invocar o nome do Senhor. O que tem de pessoa querendo se promover através das igrejas, o que tem de pessoa querendo se aparecer na internet, nas redes sociais, na mídia, querendo levantar nome para si mesmo, querendo levantar uma torre de Babel. Mas nós devemos descer e levantar um altar para glorificar o nome
Batista. Ele ficou sabendo que ele batizava mais discípulos que Jesus. Meu Deus. O homem falou em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. Aquele que é amigo de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que é chamado por Deus, irmão, ele não vai querer que seu nome cresça e apareça, não. Ele vai querer levantar altar para invocar o nome do Senhor. Aleluia. A tenda fala do peregrino, da pessoa que confia em Deus, daquele que vive um dia de cada vez, irmão. Aleluia. E daquele que está sempre pronto a se mover. Aleluia. Nós somos chamados, irmão, para ser peregrino nessa terra. A nossa parada não é aqui, presbítero irmão de volta. As pessoas muitas vezes levantam um patrimônio, levantam algo e fica preso ali. É o caso de vocês. Vai ter pessoas que vivem só para aquilo, irmão, esquecendo das coisas do Senhor. Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoa que está presa aqui, tem pessoas que se suicidaram durante a pandemia, porque a sua empresa faliu, porque os seus negócios caíram, porque a bolsa de valores despencou. Milionários, empresários se suicidaram aos montes, irmão, porque perderam a sua riqueza, porque a sua vida estava presa aqui, ó. Mas aquele que está com a vida no Senhor, até a sua riqueza Deus guardou, os seus bens ninguém tocou, a Covid não te levou, você está aqui, está vivo, está firme, está servindo ao Senhor, por quê? Porque você a vida entenda. Aleluia. Você não é preso nessa terra. Abraão não estava preso em Ur dos Caldeus e saiu, foi para Arã, não estava preso em Arã, saiu, foi para Canaã, e Canaã ficou em Siquém, daquele desce para o Egito, volta para Canaã e peregrinou a vida inteira. Assim foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó. Eles não construíram palácio, não construíram catedrais, não construíram templos, eles construíram tendas. Aleluia. Aprenda, a tenda nos ensina, aprenda a depender de Deus. A tenda nos ensina, irmã Leite, é um dia de cada vez. Irmão, eu sou ansioso por natureza. E eu creio que o Espírito Santo um dia vai levar essa ansiedade embora, porque eu não nasci com isso. Deus não me fez ansioso, Deus me fez manso e calmo. E ele fala lá em Mateus 11:28: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa ansiedade não é minha, e eu creio que um dia eu vou ter um particular com Deus, ele vai levar essa ansiedade embora. Aleluia, Jesus. Mas nós nos preocupamos muitas vezes no dia de amanhã, o que vai ser dos meus filhos, o que vai acontecer, o que vai ser da igreja, o que vai ser do irmão, da irmã. Nos preocupamos, somos seres humanos, mas aquele que a vida entenda, irmão, ele se preocupa com hoje, porque hoje o Jeová Jireh provê. Ele não proveu para você, você não se alimentou hoje, você não trabalhou, você não teve saúde, ou mesmo se trabalhou em casa, você teve saúde, está vivo, está aqui, você viveu o dia de hoje, Deus proveu para você hoje. Se a vida entenda, amanhã Deus proverá. Lembra do maná? Quando Deus mandava o maná, era por dia. Ele falou: Moisés, vai colher o dia de domingo a sexta, vai colher só um dia. Na sexta colhe duas porções. Para a sexta de sábado, que o sábado é meu, a lei é para vocês. O sábado você guarda. No sábado você não vai colher o maná. Então, de domingo a sexta, você colhe uma porção por. De domingo a quinta, uma porção por dia. Na sexta você colhe duas. Por quê? Porque a porção era por dia, era para viver por fé. Naquele dia Deus ia mandar a porção. E por 40 anos, irmão Saulo, não faltou o maná, não faltou o pão, até carne eles comeram, saiu água da rocha. Deus proveu, como tem provido para mim e para você, e vai continuar provendo o maná diário, porque vivemos em tendas com Abraão. E o poço? O poço fala da provisão espiritual. Saciar a sede da alma. Só Deus pode saciar a sede do homem. Estamos vivendo uma sociedade doente na alma. Uma sociedade que não pode ser mais repreendida que a depressão. Nós sabemos que a depressão é uma doença, tem que ser tratada, tem que procurar um psicólogo e, se necessário for, medicado e seguir as orientações do médico de casa. Mas temos uma geração melindrosa. Uma geração que a sua alma está cheia de Netflix, sua alma é Instagram, sua alma é Facebook, sua alma é fake news, sua alma é videozinho que cada um monta o que quiser e joga para você assistir achando que tudo é verdade.
A única e principal verdade está aqui, ó, e está sendo ensinada nesta noite. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que verdade, irmão, que prega as pessoas. Que verdade que as pessoas não saem mais de casa com medo das notícias, não. Lê a palavra de Deus, que no final vai dar tudo certo. No final bem vence, está escrito aqui, ó. No final bem vence, Satanás vai ser preso, lançado no lago de fogo e enxofre. No final o reino do Messias será de paz na terra. Aleluia. Os habitantes da terra são os cananeus. Está no versículo 6 também, ó. Versículo 7, versículo 6. A última parte. Então os cananeus, e estavam então os cananeus na terra. Era quem estava aqui, ó. Uma ameaça à fé monoteísta, ou seja, um só Deus, mono é um. Abraão só cria no Deus Todo-Poderoso, Deus que o chamou. A presença dos cananeus ali era uma ameaça para o Espírito José Pereira, porque eles criam muitos deuses. É como o nosso país. Como eu disse aqui, tem mais de 1.000 santos, mais de 1.000 deuses. Sabe quem é o Deus do país? É um país laico. A religião ela é livre. Cada um adora o que quiser. Não tem uma religião predominante, mas nós sabemos que informalmente tem. Tem até um feriado. Mas enfim, Abraão se viu nessa situação, numa terra de muitos deuses. Aleluias. Mas Abraão cria naquele Deus que apareceu em Ur dos Caldeus. Aleluia, Jesus. E sendo assim, irmão, Abraão faz a sua escolha. Ele fica do lado de Deus, presbítero irmão Edivaldo, e não do lado dos cananeus. Bendito seja o nome do Senhor. Os cananeus naquela terra, irmão, são a expressão de Satanás. Porém, em vez de estarmos ocupados com o poder de Satanás para nos afastar da nossa missão neste mundo, nós fomos chamados a cultivar o espírito de adoração e fervor espiritual. Fica para mim, para você nesta noite, ó. Não perca tempo, irmão, dando ibope para que o diabo faz ou fala. Tem pessoa que perde tempo demais, irmão Edson, se preocupando com aquilo que o diabo faz, ou só conta aquilo que o diabo fez na vida dele. Conta o que Jesus fez na sua vida. Conta o que Jesus faz na sua vida. Conta o que Ele fará, porque não andamos por vista, andamos por fé. E cremos que no amanhã, se estivermos lá, Ele fará por mim, por você. O Jeová Jireh sempre estará presente no meu e no seu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Aproveite o seu tempo, irmão, para estar em comunhão com Deus. Finquemos, pois, na terra deste mundo a bandeira do firme propósito de cultuarmos ao Senhor, como fez o velho patriarca Abraão. Ele não tem vergonha de andar com a sua Bíblia, trazendo para a nossa, contextualizando. Ele não tem vergonha de vir por culto, irmão, na quarta, na sexta, no domingo. Ele não tinha vergonha de abandonar o vício, o pecado, de largar as mulheres, de largar o álcool, a idolatria. Abraão servia a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Prioridade a Deus. Deixe as mazelas deste mundo de lado. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no versículo 8, Abraão sai de Siquém e continua a caminhada. E no versículo 8, e moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, e foi parar em... Está acompanhando o versículo 8? E moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai. Olha o nome da cidade. Um nome bom, hein? Ai. Ao Oriente. O que ele fez? Cruzou os braços? Foi reclamar? Olhou para trás? Meu Deus. Fez o quê? Edificou ali o altar ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Meu Deus. Para mim, para você, salve para nós nesta noite, Larissa. Aonde você estiver, edifique um altar. Deus te plantou lá no lugar que você está trabalhando, edifique um altar. Deus te levar daí, te levar para outro, edifique um altar. Deus te levar para um passeio com os amigos, edifica um altar. Vai visitar os parentes, edifica um altar. Onde você sair, onde você chegar, você é luz, você tem a presença do Espírito Santo de Deus, você deve e tem e faz, que é edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Não necessariamente você tem que dobrar o joelho, não, testemunho.
Com testemunho você invoca o altar. Sou perguntado, irmão, todos os dias: você é pastor? Você é pastor? Você é pastor? E eu falo: quem te falou? Quem te falou? Porque para você eu falo: sou sim. Por quê? Como é que você ficou sabendo? Seu jeito, sua voz, sua postura, a forma que você trata as pessoas. Edifica um altar onde você estiver. Bendito seja o nome do Senhor. E Abraão chega em Betel, a casa de Deus, o nome do lugar. O primeiro nome da cidade foi Luz. 70 vezes na Bíblia aparece essa cidade cananeia, que fica a 22 quilômetros ao norte de Jerusalém. Abraão acampa-se ali, onde edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, a continuação da linhagem de Sete, que é o terceiro filho de Adão, prossegue adorando, invocando, exaltando e reconhecendo o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Primeiro foi Enos, depois Enoque, Noé, e agora o semita Abraão continua. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a adoração está no sangue, está no DNA, ser adorador, porque já vem da linhagem. Você não vê a linhagem de Caim adorando ao Senhor, você vê ele se envolvendo com mulheres, fazendo tudo errado, mas você vê a linhagem de Sete, uma linhagem de um filho de Deus, uma linhagem de um descendente, aleluia, e de um escolhido a ser filho do Criador. Abraão arma a sua tenda, uma miniatura do futuro tabernáculo que seria levantado no deserto. Seu altar foi o início de seu testemunho de Deus ao mundo, ao passo que sua tenda foi a complementação do seu testemunho ao mundo. Sua tenda armada perto de Betel, em certo sentido, pode ser considerada como a casa de Deus para o nosso testemunho na terra. Oh glória, seu lar pode ser Betel. Enquanto está no trânsito, você pode ser Betel. É casa de Deus. É você dar testemunho, irmão Ed. Sua moto é Betel. Seu carro, irmão Juarez, é Betel. Aonde você estiver, Marcela, você pode e deve ser Betel, casa de Deus. Ser casa de Deus não é só no tempo das quatro paredes, não. Você pode ser casa de Deus de segunda a segunda, na sua casa, na escola, no trabalho, no trânsito, na rua, com a vizinhança, com a parentela. Seja casa de Deus. Aleluias. Estamos indo já para a conclusão. Tendo morada provisória. Nossa parada, irmão, não é aqui. O mundo não é um lugar de parada, eu já disse. Mas de nossa passagem, estamos indo para uma cidade que não foi construída por homens, mas o arquiteto dessa cidade é o próprio Deus. Lá a casa já está pronta, só aguardando os moradores. Olha o que diz em Hebreus, irmão. Hebreus 11, do 8 ao 10. Ó, Hebreus, finalzinho lá. Hebreus 11, do 8 ao 10. Ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória! A palavra de Abraão, irmão, não era em Arã, não era em Canaã. A palavra de Abraão, quando ele foi chamado pela fé, é no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós somos filhos de Abraão na fé. E vão herdar a terra juntos. Abraão edifica um altar entre Betel e Ai. É o segundo altar edificado por Abraão. E esse segundo altar ficava em Betel, que significa? Significa? Tem certeza? Oh, glória, casa de Deus. E a cidade de Ai, sabe o que significa? Monte de ruínas. Ai significa monte de ruína. Betel e Ai são diferentes, elas se divergem. Meu Deus, não tem como misturar a casa de Deus com um monte de ruínas. Não vai dar liga,
Meu Deus, tudo que é divergente à existência da igreja, em oposição a isso, irmão, existe um monte de ruínas. Entre a casa de Deus e um monte de ruínas, edificamos um altar para que possamos ter comunhão com Deus, adorando e o servindo. Aleluia, Jesus. O que tem de pessoas vivendo em um monte de ruínas, irmão, nada que ele faz dá certo. Porque ele não faz pautado na vontade de Deus. Ele edifica um altar e pergunta para Deus: como devo proceder? O que devo fazer? Qual é o meu próximo passo? Então ele vai e faz. Aí aquilo ali vira um monte de ruína. Literalmente é uma dor. A pessoa vive porque causou. A Bíblia diz: de que se queixa os homens? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Deus dá um livre arbítrio. São escolhas. Abraão escolheu a casa de Deus. Aleluia. E aí mais para frente, quando ele tem que se dividir de Ló, ele dá um passo para trás e fala: escolhe. Ele tinha o direito como mais velho, como senhor, como tio e pai de criação daquele menino, sobrinho. Mas ele dá ao sobrinho o poder da escolha. E Ló escolheu, não foi na direção de Deus, na direção dos olhos. Viu a campina do Jordão linda, antes de Sodoma ser destruída, e escolheu aquele caminho. Abraão foi o caminho contrário, que Deus o abençoou, porque Abraão sempre estava na casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Abraão desce ao Egito, devido à fome em Canaã, separa-se do sobrinho Ló. Abraão socorre Ló na luta entre 9 reis, 5 contra 4. Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15:16, e Abraão tem um filho com a escrava egípcia, atravessando ou desvirtuando o caminho que Deus tinha para ele. Ou seja, Abraão também teve suas falhas como homem. Deus faz um pacto com Abraão através da circuncisão e lhe promete um filho dele com Sara, Isaac. Na sequência vem a separação e a destruição de Sodoma e Gomorra. Isaac nasce porque fiel é aquele que prometeu. Gênesis 21:5, o nascimento de Isaac. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos parar por aqui nesta noite, nesse ensino. Bendito seja o nome do Senhor. Semana que vem nós continuamos. Isaac vem Jacó, Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos vem José e vem Judá. José vai para o Egito, é lá governador, levantado. Depois troca-se os faraós devido à dinastia, ou seja, a mesma parentela, os filhos davam sequência ao governo até que veio a escravidão, que foi profetizada para Abraão. Abraão foi o primeiro profeta da Bíblia, foi Abraão, e foi profetizada essa escravidão. E aí o povo fica escravo ali 432 anos, até que Deus levanta um libertador, e aí tira aquele povo durante 40 anos, peregrina até a terra prometida. E aí, chegando na terra prometida, está de encontro com essas nações, que é o que nós vamos estudar uma a uma. Entenderam a palavra, igreja? Amém. Bendito seja Deus. Aqui é a terra de passagem. Vivemos em tendas, e aonde nós pararmos, devemos edificar a Deus um altar. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde esta palavra em seu coração. Domingo culto às 18 horas. Eu quero aplaudir o Senhor. Toda honra e glória.